Ô Carlos, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem. Então, a gente tem ainda essa polêmica envolvendo Israel e Brasil. O ministro de Relações Exteriores de Israel, o chanceler israelense, voltou a atacar o presidente Lula hoje, jogando muito sujo. Ele trouxe uma moça que estava lá, que estava na rave, que foi atacada pelo Hamas, manipulou essa moça, né? Uma coisa assim, um jogo. Nunca vi um jogo sujo dessa maneira, Zanatim. Nunca vi. Você expor uma moça que é uma vítima. Nunca vou criticar essa moça, atacar essa moça, uma vítima do Hamas, mas ele expôs essa moça, né, para atacar o presidente Lula. Tem aqui o tweet dele, vou colocar porque tem que comentar isso. Essa moça aí, uma brasileira, Rafaela Trisman, estava no festival de música quando os terroristas do Hamas atacaram. O presidente Lula, você sabe, ele se solidarizou com os israelenses, criticou o Hamas, disse que era um ato terrorista, enfim. E a mentira também, que ele manipulou a moça, ela fala, o governo não procurou ninguém. Mentira, né? Tem aqui até a foto aqui, ó. Lula conversa com famílias de desaparecidos e reféns do Hamas. Aí está aqui, conversou para o streaming com os israelenses lá. Enfim, o que você acha dessa atitude de Israel? Olha, tanto esse presidente como o Netanyahu, eles estão utilizando isso para tentar desviar o assunto. Eles estão numa situação muito difícil em Israel. Primeiro, o Netanyahu está atolado em denúncias de corrupção. Tentou aprovar uma reforma do judiciário e se deu mal. Manifestações enormes contra ele. Depois veio o ataque do Hamas e aí ele inicia a guerra. A guerra tem manifestações enormes também, pedindo que ele se concentre na negociação para libertar os reféns israelenses que estão na mão do Hamas, certo? E ele ataca, inclusive já morreu refém. Então, ele está numa situação e um isolamento internacional, um isolamento muito grande. Então, a situação do Netanyahu é muito difícil e ele está utilizando esse argumento, a fala do Lula, para tentar, como a gente fala, virar fritada, né? Para tentar mudar o jogo. É muito difícil ele conseguir fazer isso. Aqui no Brasil, a turminha da extrema-direita e os bolsonaristas querem também virar o jogo em relação ao processo que as lideranças do bolsonarismo estão passando, que é a investigação do 8 de janeiro e dos fatos que antecederam o 8 de janeiro, a tentativa de golpe para impedir a posse de Lula, a vitória e a posse de Lula. Então, nós estamos vendo que tudo isso é uma coisa armada, né? Lógico que a declaração do Lula é real, mas eu estou falando, eles armaram agora uma reação para tentar virar o jogo, né? Esse é o objetivo principal. Muito bem. E a gente tem essa notícia também que os deputados bolsonaristas estão articulando um pedido de impeachment. Eles reuniram assinaturas, né? Aí coloca até na tela aí de novo, Gui, sem som, pelo amor de Deus. Coloca sem som só para ilustrar. Se reuniram aí. Tem essa manifestação dia 25 de fevereiro dos bolsonaristas na Paulista. O que você acha dessa ação deles para pedir o impeachment do presidente Lula? É um ato de desespero, né? Porque eles não estão conseguindo se explicar em relação ao golpe. Os fatos são evidentes, né? Eles participaram de uma trama golpista, primeiro tentando desacreditar as urnas eletrônicas, depois tentando dizer que o resultado da eleição foi fraudado. Aí vieram atos terroristas, depois vieram os acampamentos, né, e depois o 8 de janeiro. Então é uma sequência de fatos,
né, onde existem os organizadores, os cabeças, os caras que fizeram a minuta do golpe, né, todo aquele financiamento dos acampamentos, né, quem financiou, isso aí está tudo aparecendo. Então agora, não temos como responder, vamos tentar fazer o impeachment do Lula, que eles sabem que não vai virar nada, mas é uma baboseira com o único objetivo de agitar, só isso. Não tem nenhuma perspectiva disso dar certo, zero. Muito bem. A gente tem um videozinho aqui que eu achei interessante, que no Senado houve ainda sobre esse assunto envolvendo a polêmica de Israel, eu vou passar só um trecho. O senador Omar Aziz, ele fez uma intervenção, ele é filho tem família palestina, né? Então o Pacheco fez uma crítica ao presidente Lula e ele rebateu. Vamos ver só um pedacinho, só para a gente comentar. Coloca aí, por favor, Omar Aziz. Tem se mantido calado em relação a isso, e Vossa Excelência trouxe à tona esse assunto, me tipifica o que está acontecendo lá, com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas, que são terroristas, sim, do Hamas, foram mortos ou presos pelo Estado de Israel, pelo governo sionista de Israel. O povo judeu é uma coisa, que todos nós respeitamos, não confunda o povo judeu com esse governo de direita sionista de Israel. Não confunda. Ao povo judeu, todo o nosso respeito, a nossa solidariedade, o que aconteceu. Agora eu quero que Vossa Excelência me tipifique o que está acontecendo lá hoje. E depois eu vou falar sobre esse assunto e vou lhe colocar quem é que fez a Al-Qaeda, quem é que fez o Hamas, para estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quem está por trás de tudo isso. Então, presidente, as palavras do presidente Lula em solidariedade, em vivenciar, em olhar o que está acontecendo, Vossa Excelência me tipifique 30 mil vidas mortas, que nem morreu 700 mil pessoas no Brasil, e eu não vi nenhum histerismo na internet por parte da direita, por parte de alguns, nem por parte desta casa. Nem por parte dessa casa. Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes. E quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar 1 milhão de palestinos. Tá bom. Dizer, vocês saiam daqui. Tá bom. Deputado, a situação em Gaza, ela é dramática. Hoje a gente recebeu a notícia que um comboio humanitário da ONU foi bombardeado por Israel depois de receber autorização. O Médicos Sem Fronteiras também divulgou hoje que profissionais de saúde foram atacados lá em Gaza, hoje, familiares mortos. É uma situação que realmente muito dramática. Como você vê que isso vai dar? Como você acha que o governo brasileiro pode ajudar nisso? Bom, me parece que o objetivo de Israel é realmente empurrar o povo palestino para fora da faixa de Gaza, né? Primeiro atacaram o norte, depois atacaram o centro, agora atacaram o sul da faixa de Gaza. Então, eu não sei exatamente até que ponto eles querem chegar, né? Fazem atos absolutamente terroristas, terrorismo de Estado, porque quando invade um hospital, né, uma tropa do exército invade o hospital, corta a luz, faz todo tipo de absurdo, que mata pessoas, que nome dá para isso, né? Se não é terrorismo de Estado? Eu fico imaginando, né? Aqui o diretor, o presidente da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, é o Cláudio Lotenberg, o diretor do Hospital Albert Einstein, um hospital de excelência. Imagina uma tropa entrando no Albert Einstein, qual seria a reação? Eu fico imaginando o que o Cláudio Lotenberg diria disso. Mas eu não vejo ninguém dizer nada em relação à invasão desse hospital na faixa de Gaza. Então, essa situação é uma situação que o mundo tem que fazer Israel parar. E quem está impedindo que o Conselho de Segurança tome uma posição? Os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, mais uma vez, vetou uma decisão, porque eles têm poder de veto, vetou uma decisão do Conselho de Segurança da ONU. Então, o que nós estamos vendo, e a ONU acaba não podendo agir de forma mais contundente, porque ela precisaria agir de forma mais contundente, ela precisaria, de fato, tomar medidas para parar a guerra, para ter o cessar-fogo e acabar a violência. Mas os Estados Unidos não tomam nenhuma posição. Até a gente tinha tido uma notícia de que eles iam mudar de posição. Não mudaram até agora. Não mudaram. Tem negociações de paz que estão ocorrendo, eles sentam na mesa junto com representantes do Hamas, de Israel, mas efetivamente isso é uma negociação de paz. A ONU, que poderia tomar posição, está impedida pelos Estados Unidos de tomar posição. Está sem som, Miguel. Opa, desculpa. Tem uma outra notícia que seria bom também, um comentário seu. Coincidiu, né, no auge dessa polêmica, até para a felicidade do presidente Lula, né, porque com isso ele, de certa forma, calou a boca de muita gente, né? A visita do secretário de Estado do governo americano, o Antony Blinken, que é o equivalente lá ao chanceler deles, né, o ministro de Relações Exteriores. Ele veio ao Brasil, se encontrou com o presidente Lula, eles tiraram fotos, tem a fotinha aqui que anterior, uma foto, ele próprio publicou também, não foi só Lula que publicou, tem até eu pedi para... Sabe a fotinha que eu coloquei no nosso grupo, a foto publicada pelo Antony Blinken com Lula, e tem essa... Aqui, ó, tá aqui, ó. A postagem do próprio Blinken com o presidente Lula, eu até fiz a tradução aqui automática do Google, né? Eu me reuni com o presidente Lula antes da reunião dos ministros do G20. O Brasil é um parceiro fundamental em muitas questões, incluindo o combate à crise climática, promoção de direitos humanos e trabalhistas. À medida que nos aproximamos de 200 anos de relações Estados Unidos e Brasil, nossos laços estão mais fortes que nunca. Qual a avaliação que você faz desse encontro e o significado dessa imagem, né, para o mundo e para o Brasil, para a política brasileira? Olha, Miguel, eu não tenho nenhuma ilusão em relação aos Estados Unidos. Nenhuma ilusão. Zero. Né? Os Estados Unidos estão numa situação também problemática de isolamento. Eles foram obrigados a fazer esse veto no Conselho de Segurança. Eles estão em choque com a Rússia por conta da guerra da Ucrânia. Né? Eles têm problemas imensos com a China por conta da questão econômica, onde a China vem cada vez se desenvolvendo mais rapidamente e deixando a indústria americana para trás. Né? Eles têm problemas de isolamento no mundo. Então, se agora ele for brigar aqui com o Brasil também, aonde vai parar isso? E tem o fato de que nós estamos em plena campanha eleitoral. Eles estão em plena campanha eleitoral e o Trump está na frente do Biden. Né? Então, é uma situação ali completamente uma tempestade perfeita para o governo americano. Então, é guerra lá, isolamento na guerra de Israel contra o Hamas, isolamento no caso da Ucrânia, problemas com a China. Então, eu acho que eles optaram por não arrumar uma outra frente problemática aqui na América Latina, batendo boca com o Lula, né? Como está fazendo o governo de Israel. Então, ele não está fazendo, eles falaram, não vamos bater boca. Acho que eles adotaram uma posição mais sábia, né? Agora, eu não tenho ilusão nenhuma, de que eles, se puderem, né, tomam alguma medida contra o governo do presidente Lula. Muito bem. Tem outra notícia que ainda a gente está esperando mais informações, né? Só que já saiu algumas reportagens. O governo da Argentina começou a barrar alguns brasileiros e outros cidadãos de países latino-americanos, né?
aí intensificando aí uma burocracia, dificultando a entrada, né? Já alguns brasileiros, mais de um caso, tiveram que voltar da Argentina. E o Milei, o senhor sabe, ele foi muito agressivo com o presidente Lula também na campanha, e até agora não pediu desculpas. Como é que você está vendo aí? E a situação na Argentina está muito complicada, né? Como é que você está vendo o governo Milei? Você acha que o governo Lula vai ter algum problema aí também? Olha, todo governo de direita tem uma boa dose de chauvinismo, né? De um nacionalismo exacerbado que odeia os outros povos, os povos que são diferentes dele. Então, eles estão agora nessa agressividade, ao que parece, contra todos os imigrantes. Se estão fazendo isso com os brasileiros, imagina com os bolivianos. Imagina os bolivianos que estão lá. Porque tem muito imigrante boliviano. Esse vinho aí que o pessoal toma de Mendonça, quem colhe a uva são os bolivianos. Quem trabalha lá no campo fazendo a colheita são os bolivianos. Então, maltratar os brasileiros deve estar maltratando os bolivianos, os uruguaios, os peruanos. Então, é evidente que o governo brasileiro vai ter que pedir esclarecimento dessa situação e sobre o que está acontecendo. E nós aqui, quando começar a funcionar a Comissão de Relações Exteriores, que ainda não está formada, vamos tratar disso também, da situação dos cidadãos e cidadãs brasileiras que estão na Argentina. Vamos também Portugal, viu? Que também é importante observar que em Portugal também está tendo agressividade contra os cidadãos brasileiros. Bom se lembrar de Portugal, né? Por outras razões, né, gente, eu diria, né, de fato. Eu até trouxe uma moça aqui no ano passado, na verdade foi em 2022, em que a moça que ela foi agredida em Portugal, uma modelo, ela foi agredida, ela fez um vídeo, viralizou, eu trouxe ela aqui para conversar com ela. Ela e a amiga dela foram expulsas de um táxi, um Uber lá em Portugal, agredidas, de madrugada, ficam largadas no meio da rua. E aí até eu fiquei de fazer contato com a diplomacia brasileira para encaminhar essa reclamação. Mas é bom que o senhor já encaminhou isso também. Vamos ver que outro assunto a gente tem para conversar aqui. Tem esse assunto do aprofundamento das investigações contra a tentativa de golpe. O Bolsonaro amanhã vai depor na Polícia Federal. Ele tentou fugir, tentou desmarcar, o ministro Alexandre de Moraes negou desmarcar, ele vai ter que depor amanhã. E tem essa manifestação no dia 25 de fevereiro. Mas, enfim, como é que o senhor está vendo essas investigações dessa tentativa de golpe? E como é que o senhor acha também que está repercutido no Congresso Nacional? Qual é a sua opinião? Bom, como eu falei aqui, a ultradireita está tentando utilizar essa fala do Lula para tentar virar fritada. Mas não vai conseguir, os processos vão continuar. A gente acha que o Alexandre de Moraes tem que continuar firme, sem arbitrariedade. Nós não concordamos com arbitrariedades, né? Então, e houve alguns casos que nós não podemos concordar, mas nós queremos que continue a investigação. Aliás, o fato novo foi uma entrevista do presidente do Supremo Tribunal Militar, foi anteontem, se não me engano, né, uma entrevista no jornal Folha de São Paulo, onde ele exatamente coloca, primeiro, que o julgamento tem que ser feito pelo STF, o julgamento dos militares envolvidos no golpe, tem que ser feito pelo STF. Se houver condenação, serão expulsos das forças militares. Que tem que ser aprovada a PEC que diz que se o militar for candidato, tem que se afastar da vida militar. Que o militar, e ele acha mais, que o militar que for trabalhar num cargo civil também tem que se afastar da vida militar. Ele condena o Twitter do Vilas Boas, né? E ele condena toda essa armação do golpe.
e defende o respeito à democracia. Então foi uma coisa muito importante essa entrevista. Eu achava até que você, Miguel, você deveria localizar essa entrevista, dar uma divulgada. Ele só comete lá uma coisa que ele dá uma pisada na bola, que ele fala, mas o movimento de 64, tal, ele defende lá o movimento de 64, diz que o povo apoiou. Bom, fora isso, eu diria que é uma entrevista muito boa, muito boa. Então, eu queria relatar isso. E queria dar um outro informe também, que eu não sei se vocês viram, o ministro do Esporte, o André Fufuca, que é do PP, o partido do Arthur Lira, o partido do Ciro Nogueira, ele fez um Twitter defendendo o presidente Lula. Eu até retuitei. Ele fez um Twitter dando razão à fala do presidente Lula, o André Fufuca. Então, eu só estou dando esse contorno porque vocês vejam, você fala, mas está lá, é o PT, é os partidos de esquerda, é o PSOL, essa turma de sempre que está querendo. Não, a coisa está avançando. Nós estamos consolidando o governo do presidente Lula, consolidando a democracia, consolidando as medidas econômicas para o país se desenvolver e crescer. Você veja, só nesse mês de janeiro passado, nós já tivemos um aumento de 6% na arrecadação em relação a janeiro do outro ano. Então, quer dizer, as coisas estão se engrenando e esse pessoal vai ficar cada vez mais isolado. Vai ter manifestação domingo? Provavelmente vai ser uma manifestação grande, porque eles estão convocando com muita força, estão trazendo gente do interior, eles têm recursos, eles vão fazer de todas as formas para as pessoas irem. Então, é jogo jogado. O que é importante é o seguinte, do ponto de vista político. Veja só, uma boa parte do MDB chegou para o Ricardo Nunes e falou, não vai lá domingo. Se você for lá domingo, você vai se ferrar. Você vai perder apoio. Entende? Então, quer dizer, é um isolamento, porque eles são hoje tóxicos. Ninguém quer encostar nesses caras ligados ao Bolsonaro e ao golpismo. Então, eles estão sendo isolados. Muito bem. Última pergunta é sobre eleições municipais. Agora, estamos agora final de fevereiro, entrando em março, daqui a pouco começam a aparecer mais pesquisas. Como é que o senhor está vendo a nível nacional? Para onde está? Qual a avaliação que o senhor faz das eleições municipais, perspectivas e estratégias? Olha, eu acho que é cedo ainda para a gente ter maiores avaliações, porque você vê esse cenário todo tumultuado por outras questões que não são as eleições. As definições de candidatos ainda não estão dadas, tem muita incerteza. A gente vê, mesmo em São Paulo, parece que o quadro está desenhado, mas o bolsonarismo vai, de fato, apoiar o Ricardo Nunes. Nós ainda temos 4, 5 meses para que chegue o prazo de fechamento das candidaturas. Em outras cidades também estão se compondo as forças. Então, eu acho que é muito cedo para a gente fazer. As pesquisas são mero referencial, elas não têm, de fato, muito significado nesse momento. É importante a gente saber, ver, conhecer, para ter uma ideia do que o povo está pensando. Mas eu vejo que a gente está conseguindo formar arcos de força no país, de isolamento desses candidatos bolsonaristas. Então, eu acho que eles vão ter uma grande derrota nessas próximas eleições. Maravilha, Zeratin. Zeratin, então eu vou liberar você, agradeço muito a sua participação, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Forte abraço, boa semana, bom trabalho lá no Congresso. Valeu, Miguel, muito obrigado aí. Uma boa noite aí a todos e todas que nos acompanharam. Grande abraço.